boa noite. Saudações segundas-feirenses, né? Tudo bem com vocês? Bom feriado pós-Páscoa, né? Aliás, boa aula pós-Páscoa. Eu vou colocar o meu fone que eu acho que fica melhor para vocês o som depois na gravação. Saudações segundas-feirenses, né? Aula de direito empresarial. Como eu estava dizendo, eu tenho postado lá no canal do YouTube as aulas que a gente tem trabalhado no presencial lá na UniFCV. Então, se alguém quiser assistir, fique à vontade, faça lá a inscrição no canal que vai facilitar para vocês receberem lá o sininho das atualizações. Ou se não, me peçam lá que eu vou mandando o link das aulas, que daí você já entra na aula específica. A de hoje de manhã, que é a mesma aula que a gente vai conversar agora, eu já postei lá para eles, porque né, de manhã é o primeiro horário, das 8 às 9, 9 e meia, né? Então já deu tempo de. Já postei ela na hora do almoço. Então, na verdade, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né, à ementa, ao tema que a gente começou a nossa conversa na aula passada. Na aula passada, nós conversamos sobre o conceito de empresário. Boa noite. Boa noite, voltamos. Sim, prof. Poxa vida, vocês viram? Todos os dias às 19 ou no segundo horário às 21 a gente tem o eu ia falar o toque de recolher, nós temos o toque de cair, né? Cai a conexão. Acho que é porque é o momento que está todo mundo ingressando, né? Mas já voltou. Então, seguimos aqui. Eu estava bem no comecinho falando para vocês que nós vamos terminar hoje a aula 4 que nós começamos na segunda-feira passada. Na segunda-feira passada, nós começamos a nossa conversa, finalmente, sobre o conceito de empresário aqui no direito brasileiro, que ele situa, ou né, constou no Código Civil, no artigo 966, que é o nosso primeiro artigo aqui dentro do direito civil, dentro do Código Civil, que nos interessa ao direito empresarial. E, então, só relembrando a ementa da aula, a aula 4 a gente vai tratar do conceito de empresário, hoje conceito de não empresário e conceito de elemento da empresa, e com isso a gente quase finaliza o capítulo 4 e o capítulo 5 lá do Marlon Tomazetti, que é o que eu estou seguindo. Isso aqui a gente já conversou a aula passada, das fases evolutivas, fase subjetiva, fase objetiva, estamos na fase da teoria da empresa ou fase subjetiva moderna. E por que eu estou repetindo isso aqui? Estou repetindo isso aqui para vocês porque na aula passada nós gastamos em torno de 15 ou 20 minutos conversando sobre o que era a atividade economicamente organizada. O famoso BAR, que é o exemplo que eu uso para exemplificar aqui aos meus alunos. E depois de um longo e acalorado
debate, nós chegamos à conclusão de que a atividade economicamente organizada... Boa noite, Fernando. A atividade economicamente organizada, ela veio lá das ciências econômicas, o conceito, e por isso que nós, das ciências jurídicas, nós temos um pouquinho de dificuldade em fazer essa conceituação de atividade economicamente organizada. Mas depois de muita conversa da aula passada, nós chegamos à conclusão que a atividade economicamente organizada nada mais é do que a organização dos fatores de produção pelo empresário, que o distancia da atividade fim. Esse slide, eu acho que neste momento ele ilustra bem. Eu acho que na aula passada talvez vocês estivessem um pouco ainda imaturos juridicamente para estar analisando esse slide, mas nesse momento eu acho que a gente já consegue fazer uma análise um pouco mais aprimorada aqui desse slide. De um lado nós temos aqui o conceito de empresário, nós temos o empresário na verdade, nós temos ali a atividade economicamente organizada em vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, que é aquele, representando aquilo que a gente conversou a aula passada como sendo fatores de produção. E ali do meu lado direito, aqui para mim na minha tela aparece, como sendo a atividade fim. Isso aqui a gente conversou, que faz parte lá do conceito do artigo 966, que seria a questão do considera-se empresário quem exerce profissionalmente, então não é o amador, é o que sabe tudo, que tem conhecimento, que consegue cobrar mais. Atividade economicamente organizada, que pode ser para produção, né, produzir, transformação de matéria-prima num produto acabado, ou simplesmente circulação, comprar e vender coisas, né, de bens, que seria isso que eu acabei de fazer a definição, e a inovação, o que o código atualizou aqui no Brasil, e serviços. Então a prestação de serviços, a partir de 2002, ela faz parte aqui das atividades consideradas atividades empresariais. E aí, essa nossa conversa nós já tivemos na semana passada. Hoje, para dar andamento, para dar sequência ao nosso raciocínio jurídico, né, eu vou até tirar esse slide daqui, porque senão você já me responde com ele, né? Eu volto aqui e mostro para vocês a teoria de Aschini, né, lá da Itália, 42. Aschini fez a idealização de uma conceituação de atividade empresarial. Ele conceitou a empresa, né? Lembrando que empresa não é o local, e sim a atividade. E ele nos trouxe ali a questão do sujeito, do vértice subjetivo, que é o empresário. Trouxe também a questão do estabelecimento, né? Que não existe a possibilidade, né? Pensando lá em 42, da realização de uma atividade empresarial se não houvesse um local. Isso aqui a gente já conversou. Também não haveria a possibilidade da existência de uma atividade empresarial se não tivesse uma função. Toda atividade empresarial possui uma função. E, pensando lá no fascismo de 42, mas fazendo uma adaptação aqui para a teoria atual, ele também imaginou ali a possibilidade do vértice da gestão, o vértice corporativista, que seria a gestão ali do empresário, quer dizer, quanto maior o lucro, né, quanto menor o custo, maior o lucro. Isso aqui a gente já conversou tudo, e agora que você sabe pelo menos o caput do 966, que é o conceito legal de empresário, se eu te perguntasse, olha, de posse aí, né, analisando os 4 perfis de Aschini, o perfil do empresário, que é o subjetivo, o perfil do estabelecimento, que é o objetivo, o perfil da função, que é o funcional, e o perfil subjetivo, que seria o perfil corporativista, que seria o perfil ali da teoria do fascismo, ou seja, a gestão. Qual seria desses 4 perfis, né, que o Brasil mais se aproximou ao conceituar empresário? E com muita tranquilidade, quer dizer, se nós estamos conceituando empresário, é só você olhar ali para um dos 4 vértices e analisar qual é o vértice que está falando do empresário de forma específica. É o vértice subjetivo. Então, no Brasil, foi-se dado uma atenção, não sei se essa palavra ela ficaria adequada neste momento, mas foi privilegiado, digamos assim, o vértice subjetivo da teoria de Aschini, porque a gente inaugura o direito, a parte legal do direito empresarial,
com o artigo 966, que ele começa conceituando empresário. Vejam, né, eu chamo vocês aqui à reflexão, ao raciocínio, de que na teoria de Askine, lá de 42, Askine conceituou a atividade empresarial, lembra? Baseado no diamante, 4 vértices, sujeito, objetivo, função e gestão. Essa era a ideia na Gênese. Aqui para o Brasil, a gente começa a nossa conversa aqui no direito empresarial, partindo do artigo 966, caput, que traz o conceito legal do que é a atividade empresarial no Brasil. Aliás, o que é empresário no Brasil. E aí você pode estar se perguntando, ou se você não está, eu pergunto para você. Tá bom para vocês esse conceito ou falta alguma coisa? Ou estamos precisando de uma complementação? Esse slide estou passando porque é a explicação do conceito de empresário. Isso aqui a gente já conversou. E pensando aqui no conceito de empresário, né, eu chegaria a essa indagação. Existe exceção, ou melhor colocando, existe a necessidade de se pensar, ou de se trabalhar, ou de se conceituar outra atividade, senão a atividade empresarial? Vou refazer a minha pergunta, vou reformular. Nós temos os empresários e nós temos quem mais? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, parabéns, Fernando, saiu bem pela tangente. Você falou corretamente. Nós temos os não empresários. Quando a gente está no presencial, que a gente consegue ter um pouco mais de diálogo entre a turma e o professor, ou entre a própria turma, o que acontece? As pessoas sempre respondem para mim que sem ser os empresários, nós temos os empregados. Mas não é essa linha de raciocínio, não é isso que a gente está perguntando. Vai bem ali de acordo com o que o Fernando falou. Tá, eu estou gravando, na verdade eu esqueci de gravar aqui no Google Meet, mas eu estou gravando pela... Deixa eu pôr para gravar, verdade, mas eu estou gravando pela câmera auxiliar. Eu posto ela, ela vai estar desde o começo certinho, mas eu bem lembrado, tinha até esquecido. Voltando aqui à questão da pergunta que eu fiz do empresário ou não empresário, o legislador brasileiro, levando em consideração aquela locução que é a pedra angular ali do conceito de empresário, mas qual é a pedra angular, professor? Atividade economicamente organizada. Então, lembrado que eu acabei de mostrar para vocês no slidezinho? Mas o que é atividade economicamente organizada? É a organização dos fatores de produção. Cada empresário vai organizar os fatores de produção da sua atividade da maneira que entender melhor, concordam? Aquele dia a gente deu o exemplo aí da UniFCV, nós temos inúmeras faculdades de direito em Maringá e cada um tem ali a sua sede, a sua cor de parede, o seu formato de trabalho. São o quê? Fatores de produção. A menos que você indique um critério específico, por exemplo, aprovação da OAB, ou valor de mensalidade, ou qualquer outro critério que você possa fazer uma comparação entre uma ou outra, a regra geral é que todas cumprem a sua atividade fim. Mas qual é a atividade fim de uma faculdade, de uma universidade? Prestação de serviços educacionais. Então, pensando nessa análise, pensando na organização dos fatores de produção, eu lhe faço a pergunta. Qual pergunta, prof? Todo mundo é empresário? Ou nós temos atividades que foram consideradas pela lei atividades não empresárias ou pessoas que não exercem atividades empresariais? O direito brasileiro, diferente de outros direitos, como eu cito ali no slide mais para frente, o direito americano, nos Estados Unidos não há essa diferenciação entre atividades empresariais e atividades não empresariais. Como assim, prof? Você comparecendo, né, no órgão, se fosse, eu vou fazer a referência brasileira que fica mais fácil para você entender. Você comparecendo na junta comercial, fazendo a solicitação, olha, eu quero abrir aqui um contrato de sociedade, aqui, ou um contrato empresarial. Se você preencher os requisitos mínimos e pagar as taxas, nos Estados Unidos você é um empresário. Não importa o que você faz. Aqui no Brasil, o direito brasileiro levou em consideração
a atividade economicamente organizada, ou seja, a organização dos fatores de produção para falar, pera lá, nós precisamos conceituar, nós precisamos diferenciar algumas atividades que nós consideramos que não são atividades que eu consiga vislumbrar ou que sejam necessárias ou que tenham esse traço, que tenham esse liame de organização de fatores de produção. E essas atividades nós vamos considerá-las, e assim foi feito de forma legislativa, atividades não empresariais. Eu acho que eu mostro aqui para vocês, ó, quer dizer, estaria no parágrafo único do 966, e eu coloco aqui alguns tópicos que eu já estava até me esquecendo de falar, que essa discussão de se há necessidade de conceituar ou não conceituar empresários e não empresários é uma discussão centenária. Eu me lembro que eu falei para vocês há umas 2 aulas atrás lá da questão do Vivante, que deu aula magna na Universidade de Bolonha, né, 1800 e pedrinhas. Então, vejam, há mais de 100 e tantos anos já se existe essa discussão, né, se todas essas atividades seriam atividades empresárias ou não empresárias, se eu consigo unificar tudo isso aqui como ramo do direito privado, se eu posso considerar o direito civil e o direito empresarial a mesma coisa porque estão no Código Civil. Isso aqui já faz bastante tempo que o pessoal está discutindo e até agora não se chegou a nenhuma conclusão mais plausível do que a solução jurídica da qual nós adotamos hoje. Como assim, professor? Nós levamos, o legislador brasileiro levou em consideração 2 fatores, dois critérios para chegar à conclusão de que há a necessidade de se diferenciar atividades empresárias e atividades não empresárias. O fator que eu acho preponderante, que é o mais significativo, ou seja, aquele que ele aparece com maior vigor, com maior facilidade para que a gente possa enxergar, é a organização dos fatores de produção. Como assim, professor? No conceito de empresário, consta ali no próprio conceito. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada para fins de produção e circulação de bens ou serviços. Então, na atividade empresarial, no conceito de empresário, eu consigo identificar a organização de fatores de produção. Então, quando eu estou olhando para um supermercado, por exemplo, eu consigo entender que os produtos precisam estar em prateleiras, organizados, que precisa ter ali um caixa para as pessoas pagarem aquilo que elas pegarem. Então, são fatores de produção. Tem mercados que levam em consideração que precisam de um estoque maior, um estoque menor, precisam de uma variedade de mais marcas, ou não preciso, posso trabalhar com mais marcas populares, tanto faz. Tudo isso é a organização de fatores de produção daquele estabelecimento, daquela atividade empresarial. Porém, nós temos outras atividades que são consideradas não empresárias, que são atividades das quais eu não consigo enxergar, ou pelo menos eu não consigo distinguir, ou pelo menos eu não consigo considerar a necessidade de se ter organização de fatores de produção, consequentemente, atividade economicamente organizada. E daí vem o parágrafo único do 966 e diz assim: não são empresários. E ele explica para nós, de forma legal, quem são as atividades ou quem são os não empresários. Aqueles que trabalham com o intelecto, né, que exercem atividade intelectual, que podem ser científica, ciência, literatura ou arte. Então, estou repetindo o parágrafo único do artigo 966. Não são empresárias aquelas atividades consideradas intelectuais que podem ser ciência, literatura ou arte. Eu vou repetir mais uma vez. Esse é o parágrafo único do artigo 966. Essa seria a exceção do conceito de empresário. Não são empresários aqueles que trabalham com intelecto, que pode ser ciência, literatura ou arte. E agora a gente consegue conversar um pouquinho sobre essa diferenciação. Quando eu estou pensando em atividade intelectual, então eu estou pensando em uma situação como essa que nós estamos vivenciando neste momento, né? Embora eu tenha uma relação trabalhista com a UniFCV, mas com vocês eu tenho apenas a relação de prestador de serviço, ainda de forma indireta. Porque se
a prestação de serviço não estiver boa que eu estiver fazendo, felizmente para mim ou infelizmente para você, você vai ter que fazer uma reclamação junto ao meu empregador, junto a quem você tem o contrato de prestação de serviço, que é a UniFCV, concorda? Não cabe aí uma discussão do aluno direto contra o professor, olha, sua aula é ruim, eu não estou aprendendo, então eu vou processar você, eu vou invocar o Código de Defesa do Consumidor e quero aqui o meu dinheiro de volta. Não dá, porque a sua discussão vai ser ali com quem você tem o contrato e não comigo, que eu seria até parte ilegítima para figurar aqui nessa discussão. Mas o que acontece? O que eu estou fazendo nesse exato momento aqui com vocês, eu estou apresentando, eu estou vendendo, eu estou cedendo o meu intelecto. Como assim? Você não sabe se eu estou com um papel, por exemplo, peguei um papel aqui na minha escrivania da minha casa, você não sabe se, eu estou mostrando o papel para você, o papel está em branco, mas você não sabe se eu estou tendo que ler para falar essas coisas para você, você não sabe se eu já li 1, 2, 30, 50 livros, você não consegue enxergar fator de produção nisso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou vendendo para vocês, estou aqui praticando a ciência jurídica. Qual ciência jurídica, professor? Eu sou graduado em Direito, bacharel em Direito, então me dá a possibilidade de dar aula. Tenho lá minhas especializações, estrito e lato sensu, e com isso eu tenho, pelo menos graduação, tenho que pelo menos, como se diz, competência técnica para estar aqui trabalhando a disciplina, o conteúdo com vocês. Esta é uma prestação de serviço de ordem intelectual. Você vai dizer, poxa vida, professor, mas se o senhor não estiver no horário, nós vamos reclamar. Isso aqui é um fator de produção, critério objetivo. Se o senhor não trabalhar a ementa, nós também vamos reclamar. Isso aqui é um fator objetivo. Vejam, os fatores que eu estou indicando são os fatores que você contratou com o meu empregador. A sua relação com a UniFCV é uma relação de direito do consumidor. A minha relação com vocês, ou com o estudo, é uma relação intelectual. Então, vocês não conseguem enxergar aqui na minha aula traço de necessidade ou de atividade economicamente organizada. Sabe por quê? Eu poderia tirar o slide aí do lado e deixar só a minha tela inteira. Eu poderia tirar a minha tela e deixar só as bolinhas aí de vocês. Tanto faz, né? Lá no presencial hoje, eu não usei o slide. Mas por que você não usou o slide? Eu não usei o slide porque eu não consigo transmitir ali, migrar a tela e parte ficar no slide e parte eu ver o que está acontecendo. Então, eu usei o quadro branco. Mas por que você não está usando o quadro agora? Porque eu estou na minha casa. Aqui na minha casa eu não tenho quadro. E como nós estamos aí na iminência de voltar para o presencial, eu também não providenciei nada aqui na minha casa ou lá no meu escritório que eu pudesse estar usando como quadro para ministrar a aula. Mas por que eu posso fazer dessa maneira? Eu posso fazer dessa maneira porque eu estou vendendo, eu estou trabalhando aqui a atividade intelectual com vocês. E a atividade intelectual, ela não possui organização de fatores de produção. Então, o bom professor, o melhor professor, não é aquele que tem o slide mais bonito, não é aquele que de repente faz a melhor piadinha, não é aquele que é o mais bonito, o mais cheiroso. O melhor professor é aquele que consegue trabalhar com o aluno, seja da maneira como for, com slide, sem slide, presencial ou remoto, o conteúdo. Então, isso sim são situações em que a gente não consegue diferenciar a organização de fatores de produção. A instituição pode me cobrar aula de 60 minutos ou aula de 1h30, mas dentro desse horário não dá para avaliar de que maneira, de que formato eu estou trabalhando o conteúdo. Talvez os meus exemplos fiquem mais fáceis para vocês e talvez não. Então, a gente consegue dimensionar se o conteúdo está sendo ministrado ou não, mas a gente não consegue discutir se isso que eu estou fazendo tem fator de produção ou não, porque não tem. Da mesma maneira, aqui na mesma linha do primeiro tópico aí de exercício intelectual de forma científica, a profissão do advogado. Quem é o bom advogado? O bom advogado é aquele que tem um bom escritório, um belo escritório, um carro importado, um terno Ricardo Almeida, Armani, Calvin Klein? Não, né? Quem que é o bom advogado? O bom advogado é aquele que consegue pegar os fatos que seu cliente trouxe, as provas, fazer a produção de prova
e fazer o raciocínio jurídico, né, a aplicação ali da lei ao caso concreto. Quando eu estou dizendo isso, não estou pensando como magistrado, estou pensando como advogado. Então, o bom advogado é aquele que tem poder de argumentação, aquele que tem raciocínio lógico jurídico, aquele que tem argumentos para convencer ali o juiz ou o tribunal para que venha ali conceder ou que venha julgar procedente se for autor ou improcedente se for requerido, né, aquela determinada demanda. Então o bom advogado não tem nada a ver dele ter um carro caro, de ter um terno caro, de ter um escritório. Nesse momento desse novo normal, que nem é normal ainda, nós estamos verificando que os espaços físicos, por exemplo, dos escritórios, vão ter que ser reinventados. Ah, por que vão ter que ser reinventados? Porque hoje a gente consegue fazer o atendimento remoto. As pessoas não estão afim de ir lá sentar na sua mesa conversar com você. Então, a atividade advocatícia, ou seja, você não identifica fatores de produção na atividade advocatícia. E sim, você identifica o intelecto, né? O intelecto do advogado. Então, quanto mais ele estuda, quanto mais experiência ele tem, quanto mais ele se debruça ali naquela causa ou no estudo daquele ramo do direito, talvez ele se torne melhor, talvez ele consiga aqui te dar um atendimento necessário à sua altura daquilo que você precisa. Isso é atividade intelectual científica. Da mesma maneira o médico, da mesma maneira o dentista, da mesma maneira o arquiteto. Então a gente consegue pegar ali um segmento de profissões que a gente não consegue identificar, ou pelo menos não se faz necessário a organização de fatores de produção. Voltando aqui no exemplo do advogado, se um bom advogado, se para ser um bom advogado necessitasse, por exemplo, de ter uma mesa limpa, sem nenhum papel em cima, então de repente eu faria 2 salas de trabalho, né? Uma sala para que eu pudesse atender o cliente e tivesse a mesa limpa, e uma sala, né, separada de trabalho para mim, para que eu pudesse ter as minhas anotações, os meus papéis, os meus livros da forma como eu entendesse. Então, não se é necessário isso, não é dessa maneira que a gente mede a qualidade do advogado ou não. Por isso que a gente não identifica nessa situação organização de fatores de produção. Seguindo aqui na mesma linha de raciocínio, a questão de quem exerce atividade literária, né? Quem escreve poemas, né? Quem escreve versos. Você já imaginou você exigir aí de um poeta, olha, eu vou te contratar, você vai sentar aqui, eu vou te pôr numa sala de 3x3, branquinha, com ar-condicionado, e você vai produzir poemas 8 horas por dia. Será que é assim que funciona? Ou será que o poeta precisa de inspiração? Que a inspiração pode vir aí da madrugada, pode vir lá quando ele fuma a cannabis, ou quando ele toma ali, sei lá, um uísque ou qualquer outra bebida. Consegue enxergar que nós não conseguimos nesse segmento aqui da literatura, a gente não consegue diferenciar, a gente não consegue enxergar fatores de produção. Porque não é isso. A pessoa está vendendo o intelecto dela. Do mesmo raciocínio, quando a gente vai analisar lá os artistas, então, ciência, literatura e arte. Quando você vai pensar aqui nos artistas, também não tem organização de fatores de produção. Vamos pegar ali um pintor de telas, né? Alguém que tenha inspiração para pintar quadros. A gente consegue fazer com ele a mesma coisa que eu tentei fazer aqui com o poeta, colocar ele numa sala de 3x3, uma sala branquinha com ar-condicionado, e falar para ele, ó, agora você vai ter inspiração e vai pintar quadros aqui durante 8 horas por dia. Não é assim que funciona, ele poderia fazer cópia de quadros. Agora, fazer com inspiração, não é assim. A inspiração eu não sei de onde ele vai tirar, de que forma que isso vai acontecer, mas não é como uma prestação de serviço empresarial que a gente consegue enxergar a organização de fatores de produção. São 2 argumentos que o legislativo brasileiro levou em consideração para escrever o parágrafo único. O primeiro deles é esse que eu acabei de trabalhar com vocês, a existência ou não de fatores de produção, a existência ou não de atividade economicamente organizada. Mas tem um outro fator, que inclusive é o que está aí no meu slide aqui à minha esquerda,
que é a questão da ética. Então, cuidado com o que eu vou falar agora para você não fazer a anotação errada e não tirar conclusões antecipadas. Quando eu estou colocando, quando o legislador imaginou a possibilidade de conceituação de empresários e não empresários, é claro que o critério preponderante foi a organização de fatores de produção, né? A atividade economicamente organizada. Mas também se sobressai uma segunda discussão que também é lá da época do Vivante, né? Do Alfredo Rocco, que é a diferença ética. Como assim, professor? A diferença ética. O senhor está dizendo que os empresários não têm éticas? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que a ética empresarial é absolutamente diferente da ética do pessoal que trabalha com o intelecto. Professor, me exemplifique isso. Vou exemplificar. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Faz de conta que esse controle aqui da porta fosse um apagador. Então, vamos pensar aqui na ética empresarial. Eu sou dono de uma livraria. Isso aqui é uma caneta Bic, faz de conta que isso aqui é um apagador. Então tá. Digamos que eu vendesse em separado cada um deles por... São de plástico, né? Não vale muita coisa. R$1 cada um. Né? Eu faço a importação lá da China, que me vende isso aqui a rodo. Né? Então eu pago menos e vendo aqui a R$1 cada um. De repente lá teve um reajuste e eu estou levando prejuízo na forma que eu estou vendendo uma caneta por R$1, um apagador por R$1. E de repente o mercado não consegue absorver, se eu for subir aqui, por exemplo, a caneta para R$2 e o apagador para R$2, eu vou estar dobrando o preço, estou colocando um aumento de 100%. Talvez o mercado não vá reagir de uma maneira negativa. O que eu faço com esses produtos? Eu junto os dois, ó, junto a caneta e o apagador, passo um laço e escrevo o quê? Kit professor, valor R$5. Como assim, professor? Em separados produtos eu vendo por R$1 cada um. Quando eu vou lá, coloco os dois numa mesma embalagem, coloco um laço, coloco uma logo escrito Kit professor Juliano, R$5. As pessoas se interessam em comprar. Ah, mas por quê? Porque é um kit. Quantos produtos que você não vai no mercado e fica com vontade de comprar? Porque, né, outro dia eu fui no mercado, nem tomo Tang, mas eu fiquei mais de meia hora, mesma coisa na lanchonete. Eu fiquei mais de meia hora olhando ali uma promoção da Tang que se você comprasse, acho que eram 10 refrescos, lá você ganhava uma jarra de plástico. Consumidor, nós somos tão levados a esse equívoco que eu fiquei uns 10 minutos olhando ali, pensando se eu comprava ou não aqueles benditos Tang. Eu não gosto de Tang, não tomo açúcar. Mas eu fiquei 10 minutos pensando se eu ia comprar ou não ia comprar porque eu queria a jarra. Olha que coisa, gente. Eu ia comprar um negócio que eu não queria porque eu queria jarra de plástico. Aí me deu uma trouxa, pra que você quer essa porcaria de jarra de plástico? Vai lá no Oba-Oba e compra uma se é isso que você quer. Essa é a ética empresarial. Eles juntam produtos, eles alteram o preço para fazer nós, consumidores, comprarmos. Vamos dar uma olhadinha. Não tem nada de errado nisso, tá? Não é falta de ética, é a ética empresarial. A ética empresarial é descontar no mercado o seu prejuízo ou aumentar aí sua margem de lucro. A gente vê isso todos os dias aí na questão dos supermercados, agora na pandemia, questão do combustível e outras coisas que não dá nem para a gente começar a discussão se não dá tempo à aula. Mas essa é a ética empresarial. Vamos fazer uma análise da ética de quem trabalha com intelecto? Vamos. Primeiro dia de aula, eu disse assim para vocês: olha, eu faço revisão, né? Uma aula antes do dia D. Qual é o dia D, professor? O dia da prova, né? Então, uma aula antes do dia da prova, eu faço revisão. Eu trabalho algumas questões, eu converso com os alunos, eu tiro dúvidas. Esse é o meu formato de trabalho desde lá de 2013, quando eu fui contratado aí na UniFCV. Eu mantenho esse formato de trabalho. Se você pegar o seu manual institucional, você não vai encontrar a obrigatoriedade do professor em fazer revisão. Você vai encontrar a obrigatoriedade dele em fazer vista de prova. Isso eu faço porque sou obrigado. Agora, a revisão, eu não tenho essa obrigação. Por que eu faço revisão? Porque eu quero matar uma aula? Porque eu quero aqui ficar explicando a mais, montando os novos slides, tirando dúvida dos alunos?
Essa é a ética do pessoal que trabalha com intelecto. O meu compromisso é com você, é com o que a gente está fazendo aqui desde o primeiro dia. Eu disse isso naquela aula, ainda que foi meio esquisito lá no presencial, todo mundo de máscara e tal. Eu disse quando eu estava apresentando a ementa, eu falei, essa aula, lembra que eu disse? Eu falei, essa aula eu posso tomar o tempo de vocês. Por que eu posso tomar o tempo de vocês? Porque essa aula já é separada para que eu possa conversar e fazer os acordos acadêmicos, fazer o que o advogado gosta de fazer os contratos verbais. Lembram? Eu disse, eu faço revisão. Ah, mas por que revisão? Porque eu acho que o aluno precisa ter uma noção do que o professor vai colocar na prova, precisa relembrar o conteúdo, né? Aqueles que estão meio, como dizia minha velha avó, estão meio fora do trilho, voltem para o trilho, né? Dê uma analisada, uma situação aqui no conteúdo, no que o professor está falando, porque ele não está com brincadeira, né? Na próxima aula é prova, então se eu vier e trabalhar aqui a revisão, se eu escutar o que ele está falando, de repente vai ficar mais fácil o meu estudo. Consegue enxergar a diferença da ética empresarial para a ética não empresarial ou intelectual? Um outro exemplo que a gente poderia dar para a questão da ética não empresarial, então tá, eu sou advogado. Digamos que você vá lá no meu escritório, né? E de algum tempo para cá, mas tem algumas demandas que não dá para cobrar consulta. Mas vamos fazer de conta que dá para cobrar consulta. Vamos fazer de conta que é uma situação que dá para se fazer a cobrança da consulta. Digamos que eu atendo o primeiro caso às 13h30, 1h30 da tarde. A pessoa paga a consulta, fica lá 1 hora conversando comigo. E ao final, quando eu passo o valor total dos honorários, a pessoa resolve não me contratar. Sei lá, achou caro, não sei. Como problemas pessoais dela lá não quis fazer a minha contratação para ser o seu advogado. Digamos que eu tivesse uma outra consulta no mesmo dia, né, às 15 horas, por exemplo, então 2 horas depois, de um caso semelhante. Mesma coisa, digamos que fosse um acidente de trânsito. Eu não posso, por uma questão ética, eu não posso dobrar o preço ou fazer qualquer outra coisa tentando descontar o prejuízo da primeira consulta que o cliente não me contratou. Ah, mas por que você não pode isso? Porque, primeiro, né, na questão aqui da OAB, nós temos até o Código de Ética, que traz ali alguns valores mínimos ou máximos, né, dos quais a gente tem que observar para você não cometer uma infração ética. Então, é, é, quando a profissão tem aí o código de ética, fica mais fácil para você vislumbrar o que é ético e o que não é ético. Agora, nós temos algumas profissões que nem não existe o código de ética. E nesse sentido, fica mais evidente ainda a diferença da ética empresarial para a ética não empresarial. Lembrando que nessa questão ética é igual à questão da honestidade. Nós não temos o meio honesto, então nós também não temos o meio ético. Não tem o menos, ou é ou não é. Então, esses dois fatores, Juliano, quais dois fatores? A atividade economicamente organizada e a organização e a diferença ética são os dois fatores que o legislativo brasileiro levou em consideração para escrever, né, para legislar e aprovar o parágrafo único que conceitua o não empresário. Eu anotei aqui para vocês também, ó, que o enunciado 194 da terceira jornada de direito civil do CJF afirmou que o quê? Que os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Professor, o que é isso? Eu acho que eu até deveria ter deixado esse slide para mais para frente um pouquinho. Por quê? Porque como eu acabei de explicar para vocês o parágrafo único, mas o parágrafo único tem uma locuçãozinha lá no final dele, né? Se você tiver com o seu código aberto, aqui na minha casa eu estou sem código civil, mas eu me lembro do parágrafo único inteiro. Ele diz: não são empresários aqueles que exercem atividades intelectuais que podem ser ciência, né, científica, literária ou artística, salvo, ou seja, a menos que ela seja ou ele seja elemento da empresa. E agora a gente adentra na parte final
Boa noite, sem problema algum. A gente adentra na parte final aqui da conceituação do não empresário. Então, só retomando para que vocês não fiquem perdidos, até porque tem gente chegando agora. No caput do 966 é o conceito de empresário. No parágrafo único, a maior parte dele, né, 90%, nós temos o conceito do não empresário. Quem é o não empresário? Aquele que exerce atividade intelectual, que pode ter ciência, literatura ou arte. Professor, por que existe essa diferenciação entre empresários e não empresários? O critério preponderante é a ausência, né, ou a não obrigatoriedade da existência de fatores de produção, né, de organização de fatores de produção para as atividades intelectuais, e a questão ética. E a partezinha final lá do parágrafo único que diz: salvo se forem elemento da empresa. E agora esse elemento da empresa, talvez seja importante eu fazer a pergunta se existe exceção da exceção. Prof, o que é exceção da exceção? Partindo do raciocínio que a gente conceituamos, né, no caput o empresário, quando a gente vem e conceitua o não empresário, nós estamos pensando na exceção do empresário, concorda? É não empresário, atividade intelectual. Tem exceção às atividades intelectuais? Tem, gente. É aquilo que o direito brasileiro chamou de elemento da empresa. E o que seria esse tal elemento da empresa? É um item que faz parte da empresa? Não. Por favor. Então, assim, eu sempre pergunto isso nas provas como questão aberta. E os desavisados, sabe aquele que não assiste aula, que não lê o conteúdo? Quando eu pergunto, explique o que é o elemento da empresa, ele vai lá e diz que é um item que existe na empresa. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Elemento da empresa é quando nós temos uma atividade intelectual, que pode ser ciência, pode ser literatura, pode ser arte, sendo exercida de forma empresarial. Eu vou repetir e explicar. Então, elemento da empresa é quando nós temos uma atividade intelectual, né, que pode ser ciência, pode ser literatura, pode ser arte, sendo exercida de forma empresarial. Prof, eu não consigo pensar no que você está falando. Então vamos exemplificar que fica mais fácil. Se a gente pegar ali a profissão do advogado, né, por óbvio, né, eu não, vamos considerar o período antes da pandemia, porque agora no meu escritório, de forma presencial, só tem eu mesmo, porque o João está em outra ocupação, o William está no home office, e os estagiários nós fomos, conforme foi vencendo as bolsas no ano passado, a gente não foi renovando, porque não há, infelizmente, em razão da diminuição da demanda e outras circunstâncias, nós não há necessidade hoje de termos estagiários presenciais. A gente consegue fazer o trabalho home office. Então, quando nós estamos pensando no elemento da empresa, eu posso ter alguém que me ajude, eu posso ter um advogado, eu posso ter lá estagiários no meu escritório? Posso. Não é o fato de eu ter ajudantes ou ter estagiários que vai me tornar um elemento da empresa. O elemento da empresa é mais do que isso. É quando nós temos o reconhecimento social do trabalho ali intelectual daquela pessoa. E aquele trabalho passa a ser desenvolvido de forma empresarial. Eu vou exemplificar com a concorrente porque fica mais fácil. Vocês já ouviram falar aí daquele grande escritório de advocacia aqui em Maringá chamado Belinati Pérez. Não foi lá que eu trabalhei, por isso que eu posso falar o nome deles. Eu trabalhei numa empresa que era concorrente deles, da qual nem tem mais filial aqui na cidade. Que quando eu me desliguei já era mesmo um encerramento aqui das atividades em Maringá, que foi tudo centralizado em Curitiba, que era a matriz. O que acontece? Lá na Belinati é um grande escritório de advocacia, concorda? A doutora Cristiane é advogada, o doutor Flaviano é advogado. Quando eu estava no meu primeiro ano de Direito, 1997, lá na UEM, eu fui na segunda vara de família, porque eu era esforçado, eu fui assistir uma audiência de Direito de Família. Quem que estava lá? Doutora Cristiane, advogando para uma das partes no Direito de Família. Você vai dizer, nossa, mas ela advoga no Direito de Família? Evidentemente que hoje não mais. Mas há 25, 26 anos atrás, ela
advogava na área de família. Mas o que aconteceu? Eles montaram um escritório de advocacia, um grande escritório. Não sei hoje quantos funcionários tem, mas quando a gente era concorrente, eles passaram de 1.000 funcionários. A empresa que eu trabalhei também. Quando você para pensar em 1.000 funcionários, 1.000 estagiários, não importa, né, 1.000 advogados, fazendo petições em nome da doutora Cristiane, em nome do doutor Flaviano, não tem como você imaginar que isso seja uma atividade intelectual, gente. A doutora Cristiane, em razão do tamanho do escritório deles, tenho certeza absoluta que não chega nem próximo, nem perto desse processo. Né? Muito menos o doutor Flaviano. Ah, mas porque eles não querem? Não. Porque eles não têm tempo mais. O trabalho deles, o formato, a qualidade, a sua fama já está numa magnitude tamanha que os seus clientes, vai dizer, mas os clientes deles são banco. Não importa, gente, não importa quem são os clientes. Se eles conseguem ter esse tipo de cliente é porque eles têm referência, porque eles têm qualidade no trabalho desenvolvido. E por esta razão, quando você fala Belinati Pérez, não necessariamente você vai ser atendido lá pela doutora Cristiane ou pelo doutor Flaviano, mas você está falando um sobrenome que quer dizer o quê? Referência em qualidade ali na cobrança. Então eu vou exemplificar aqui usando eles que vai ficar mais fácil. Faz de conta que eu fosse dono da lojas Riachuelo, né? Prepotente eu, querendo ser dono da rede Riachuelo, né? Faz de conta que sim. Faz de conta que eu moro aqui em Maringá e eu mesmo que cuido ali dos meus negócios. E eu estou tendo inadimplência ali na minha loja. E eu resolvo procurar um bom escritório de cobrança aqui na cidade. Como eu moro aqui, eu chego à conclusão que eu quero lá conversar com o pessoal da Belinati. E eu vou pessoalmente, não marco horário, vou lá, chego lá na recepção e digo lá para a secretária, olha, eu sou o Juliano, sou dono aqui das lojas de Riachuelo, quero conversar com a doutora Cristiane, com o doutor Flaviano, que eu quero contratá-los para fazer cobrança das minhas lojas. Evidentemente que a secretária não é tonta, né, e sabe que eu sou um belo de um cliente que não pode querer falar para mim que vai marcar um outro horário, uma outra coisa, porque não vai dar tempo, eu não vou voltar, concordam? O que ela faz? Ela me passa lá para a sala de reunião e quem vem me atender é um gerente comercial que vai me mostrar todas as condições ali de trabalho deles, concordam? Quanto eles cobram de honorários, qual é o percentual de recuperação, como é que funciona, né, performance e tudo mais. E ao final eu fico muito feliz com tudo que ele me apresenta e resolvo contratá-los imediatamente, assino o contrato lá e vou embora. Passado alguns dias, eu encontro lá o meu amigo que é dono da Casa Pernambucana e ele pergunta para mim, e aí Juliano, você resolveu o problema da inadimplência e da sua empresa e da loja de Riachuelo? Eu digo, resolvi. Contratei a Belinati Pérez. Vejam, eu não conversei com a doutora Cristiane, eu não conversei com o doutor Flaviano, mas eu repasso a informação de que agora eu sou cliente da Belinati Pérez. O que é isso? É uma atividade intelectual sendo realizada de forma empresarial. Talvez eu nunca venha sentar com eles, talvez eu nunca nem venha conhecê-los pessoalmente, mas eu estarei repassando para os demais que os meus advogados são da Belinati Pérez. Então, quando isso ocorre aqui dentro do direito empresarial, é o que o finalzinho do parágrafo único está dizendo que é o elemento da empresa. Não dá para você olhar para a Belinati daquele tamanho, com aquele monte de gente fazendo petições, petição inicial, petição de e-mail, recurso, e uma série de outras coisas, e falar, não, pera lá, nós vamos tratar isso aqui como atividade intelectual, nós vamos tratar isso aqui como sendo a doutora Cristiane colocando aqui o seu intelecto, ou o doutor Flaviano colocando o seu intelecto aqui. Não tem como, concordam? É uma linha de montagem, lá é dividida em setores, alguém faz só petição, alguém cuida só de custas, alguém cuida só de lançar as informações no sistema, é um trabalho em forma de escala. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de irregular. O direito só precisou cuidar e também dar atenção e conseguir contemplar essas hipóteses de atividades intelectuais sendo realizadas de forma empresarial. Não há problema nenhum, apenas eles se tornaram elemento da empresa. Isso acontece bastante na medicina, você pode lembrar lá do Dr. Ivo Pitangui. Aqui me parece que tem um cirurgião de bastante referência aí da bariátrica, que é o Dr. Daúde, né? Imaginem vocês quanto tempo demora uma cirurgia bariátrica, 4, 5 horas. Quantas cirurgias o Dr. Daúde faz por dia? 4, 5. Nossa, então o dia dele ele não dorme? Claro que não, gente. Ele tem uma equipe operando em nome dele.
Ah, mas isso aí é falsificação. Não, muito pelo contrário. A pessoa desenvolve um trabalho tão magnífico que passa a ter o reconhecimento social e o reconhecimento aqui pelo direito empresarial. É uma atividade intelectual, sim, imagina, medicina, exercida de forma individual, porém, neste caso, né, ele se tornou referência. Não tem como ele atender a demanda que quer operar com ele. Então, ele precisa de uma grande equipe. Então, quando isso é realizado, a gente chama isso de elemento da empresa. Eu vou dar mais um exemplo, porque eu acho que eu gosto que isso aqui fique bem claro para vocês. Faz de conta, deixa eu pegar minha outra, pegar o controle do ar aqui, ó. Faz de conta que o controle do ar aqui da minha casa é uma escultura, tá? E eu sou o artista que fez essa escultura. Eu gasto 30 dias para fazer essa bela escultura. E aparece lá um belo dia, aparece um gringo querendo me contratar, né, ao contratar aqui a minha prestação de serviço, para que eu faça 30 esculturas como essa. Mas ele quer as 30 esculturas em um mês. Vejam, se eu gasto um mês para fazer uma, como é que eu vou fazer 30? Né? Seriam 30 meses, concorda? Então, o que eu faço? Né? Eu quero dar atendimento à demanda dele, eu contrato uma equipe de 30 pessoas, mais eu 31, pego a matéria-prima, distribuo aí para cada um de vocês que vão trabalhar, que vão integrar aqui a minha equipe, né? Eu sou um artista, e eu vou supervisionando o trabalho de vocês, e nós vamos construindo em conjunto, de forma como se fosse uma empresa, né? Um trabalho em escala, as 30 esculturas ao mesmo tempo. E eu vou cuidando. Não é falsificação, ninguém está assinando em meu lugar. Estamos fazendo junto como se fosse eu, com a minha qualidade, com a minha orientação. Né? Se tu ali dar uma apertadinha em alguma, eu vou dar. E ao final eu vou colocar ali a minha assinatura em todas elas. Mas professor, isso aí é falsificação. Não, gente, falsificação é quando você está tomando o lugar ali do autor do produto ou da prestação de serviço. Eu não estou tomando lugar de ninguém. O produto era meu mesmo, a prestação de serviço era minha mesmo. Então, quando isso ocorre, nós estamos diante aí de um elemento da empresa. Então, nesse sentido, o direito brasileiro veio e chegou à conclusão de que não poderia tratar esses casos como sendo atividades intelectuais. Alguém que consegue fazer 30 esculturas que demoram 30 dias em um único mês é porque teve gente lhe ajudando. Não é ajudante eu posso ter. Eu estou falando que são pessoas fazendo o trabalho com a mesma magnitude, ou com a mesma qualidade, com o mesmo perfil que fosse eu. Não é falsificação, e sim uma equipe para poder dar vazão, para poder dar atendimento à demanda que aquele profissional intelectual está acontecendo ali, está ocorrendo ali o seu reconhecimento. Seria a mesma coisa de todos os dias, né? Então, assim, não é que você... Ah, mas você não quer ser elemento da empresa? Claro que eu quero ser elemento da empresa, mas isso não basta querer. Isso tem que acontecer. É a mesma coisa de ter uma fila ali todos os dias na porta do meu escritório de 50 pessoas para eu atender. Eu não consigo atender 50 pessoas, concorda? Então, os clientes, a conversa demora mais. Mas se todo dia tiver uma fila de 50 pessoas na minha porta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir criando uma equipe, para essa equipe ir me auxiliando, né, ao ponto de que vai chegar um momento que essas pessoas, a minha equipe, vai estar... Ah, você é o José. Olha, né, você vai chegar lá e vai sentar, não é o Dr. Juliano. Você vai dizer, não, mas eu quero falar com o Dr. Juliano. Ele vai dizer que é o Dr., sei lá, Dr. Mário. O Dr. Mário vai dizer para você, olha, eu sou o Dr. Mário da equipe do Dr. Juliano. O que eu falar para o senhor é a mesma coisa que o Dr. Juliano estivesse falando, porque nós trabalhamos aqui em conjunto. Quando isso ocorre, quando isso tem o reconhecimento e a aceitação, veja, aceitação, reconhecimento do trabalho, quando isso ocorre, nós estamos diante do elemento da empresa. Não é falsificação, não é passar ninguém para trás, não é contratar um e por outro para atender, gente. Elemento da empresa é quando nós temos uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial. O exemplo aqui da advocacia, o exemplo da escultura, são exemplos clássicos, exemplos que ficam bem evidente essa diferenciação, essa necessidade de tratamento diferente
que o finalzinho do parágrafo único trouxe para essas situações. Que seria exceção da exceção, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Seria mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. Ninguém vai perguntar nada? O silêncio me assusta mais do que uma enxurrada de perguntas, hein? Quando o silêncio é preponderante. Então eu pergunto, Ah, que bom. mas não é sobre, não é sobre isso, não. Durante a aula você foi colocando uns slides aí. Eu só queria saber se esse slide, porque eu fui lá no Moodle e não vi a aula 5, tem até a aula 4, Essa aqui é da aula né? 4. Ah, tá bom. É que eu não, Só para tirar essa é que dúvida. eu não quis fracionar em aula 5. Ai, Arthur, pô, eu já passei dos 40, a gente já não acredita em algumas coisas, né? Tô brincando. Mas vocês vão ter dúvidas, sim. Mas a gente vai tirar essas dúvidas mais pra frente. É que quando vem muita informação de uma vez só, a gente acaba, né? Na verdade, a gente fica atônito, a gente fica observando, mas vocês vão pensar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei e com certeza vão aparecer as dúvidas e a gente vai conversar. Eu não fracionei em aula 5 pelo seguinte: eu quis tratar o conceito de empresário, conceito de não empresário e conceito de elemento da empresa em uma aula só, que eu estou chamando de aula 4. Por quê? Na aula 5, se eu não estiver doido, eu penso que segunda-feira que vem, a gente já começa a trilhar um outro caminho. A gente começa a nossa conversa sobre o empresário individual. Depois MEI, depois EIRELI, que eu acredito que normalmente a gente não consegue colocar a EIRELI na primeira prova, né? Aí então fica para o segundo bimestre, daí a gente vai falar sobre a EIRELI, estabelecimento empresarial, e termina ali o semestre com marcas ali, patentes, alguma coisa, como eu disse, que talvez não dê tempo de finalizar todos os capítulos ali dessa parte geral, mas a gente chega até bem próximo ao final e eu, na verdade, dou uma explicação ampla sobre tudo. Combinado? Vou fazer a chamada, né? Vou encerrar a gravação e fazer a chamada. Que melhor do que